Bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas. Imagine um cenário permeado pela malevolência e decadência onde as filhas acabavam concebendo filhos dos próprios pais. Hoje nos aprofundaremos na narrativa de Ló, um homem cujas decisões o colocaram no epicentro de eventos extraordinários. Esteja preparado para testemunhar o julgamento e a ira divina que culminaram na aniquilação de uma civilização. À luz disso, solicito seu apoio expresso através de curtidas e inscrevendo-se no canal. Convido você a ficar conosco até a conclusão desta intrigante história. Por que as filhas de Ló se deitaram com seu próprio pai? A história completa de Ló na Bíblia. Os primeiros relatos de Ló na Bíblia estão registrados no livro do Gênesis, a partir do capítulo 11. A história de Ló, uma figura bíblica, começa com incerteza sobre a origem e o significado de seu nome. Alguns estudiosos sugerem que ele pode representar a ideia de um véu que cobre, indicando assim uma referência à importância de apresentar-se bem diante dos outros. De acordo com a Bíblia, após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e viajou para Harã, acompanhado por seu avô Tera, seu tio Abraão e Sara. Quando Abraão deixou Harã após a morte de Tera, Ló o seguiu para Canaã. Durante um período de grande fome em Canaã, Ló e Abraão desceram ao Egito e se estabeleceram lá. Porém, depois de serem enganados, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sara, fazendo com que Ló retornasse com eles para Canaã. Durante esse tempo, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente. Seus rebanhos cresceram até ao ponto em que a região já não conseguia acomodar ambos, levando a disputas entre os seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló, na narrativa bíblica, é evidenciado principalmente pelas escolhas fundamentais que fazem face às oportunidades e desafios apresentados em suas vidas. A jornada de Abraão é caracterizada por sua obediência e confiança nas promessas de Deus, que se reflete em como ele conduz sua vida. Sua fé orienta suas escolhas, tornando-se um exemplo notável de alguém que coloca a vontade divina acima dos interesses terrenos. É essencial recordar o episódio dos 3 misteriosos visitantes em Manre. Um dia Abraão está sentado na entrada de sua tenda, sob os carvalhos de Manre, quando de repente percebe a presença de 3 homens diante dele. A intensidade do relato sugere que esses visitantes possuem uma natureza extraordinária, pois Abraão rapidamente se prostra em reverência diante deles. Neste momento, ele demonstra notável hospitalidade, convidando-os a permanecer em repouso enquanto oferece água para lavar os pés e comida para restaurar as forças. Durante este encontro, Abraão e Sara recebem notícias surpreendentes e transformadoras. Um dos visitantes revela que na mesma época do próximo ano, Sara, embora já velha, teria um filho. Esta promessa divina se alinha com a anterior em que Deus garantiu a Abraão uma descendência numerosa comparável às estrelas do céu. A história da visita em Manre não só destaca a hospitalidade exemplar de Abraão, mas também revela a natureza íntima e pessoal do relacionamento entre Deus e seu servo fiel. Por outro lado, Ló parecia ser cada vez mais influenciado pelas tentações do mundo material e atraído por oportunidades aparentemente prósperas. Por essas razões, Abraão e Ló decidiram se separar. No momento da separação, Abraão generosamente permitiu que Ló escolhesse a terra que ocuparia primeiro. A decisão de Abraão de se separar buscando preservar a harmonia e evitar conflitos enfatiza a maturidade espiritual deste patriarca, que valoriza a paz e comunhão com Deus acima de disputas materiais. Ló escolheu as exuberantes planícies do Jordão em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Ele foi atraído pela beleza e fertilidade da região, deixando-se influenciar por considerações puramente materiais. Esta decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, destaca a importância da vulnerabilidade de Ló às seduções do mundo em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, Ló se estabeleceu em Sodoma, onde ele rapidamente se envolveu nos assuntos locais e pareceu alcançar uma posição social de destaque. No entanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma situação que perturbou profundamente a muitos no Novo Testamento. O apóstolo Pedro descreve o sofrimento constante de Ló ao testemunhar o mal que assolou a cidade onde ele residia enquanto Ló estava em Sodoma. Ocorreu uma batalha em que os reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Zor. Neste conflito, todos os bens de Sodoma foram saqueados e muitos habitantes, incluindo muitos dos que foram capturados.
Ao saber do incidente, Abraão organizou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou os pertences de Ló. Foi durante esse episódio que Abraão encontrou Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló optou por não deixar a cidade, e sua história continua a ser narrada na Bíblia. A narrativa continua com a visitação de anjos a Sodoma, uma cidade imersa no caos e na perversão. A presença divina na cidade corrupta ressalta a preocupação de Deus com a maldade humana, alinhando-se com a mensagem de Jeremias, capítulo 23, versículo 4, enfatizando a atenção de Deus ao clamor resultante da injustiça. Esta situação ressoa com a mensagem bíblica de que Deus é vigilante e disposto a agir. Diante do mal, o Senhor declarou sua intenção de investigar os pecados de Sodoma, revelando sua justiça e rejeição à iniquidade. Porém, diante de tal decepção, Deus decidiu destruir a cidade. A narrativa destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, evidente na forma como eles receberam os anjos do Senhor. O desejo de ter relações sexuais com os anjos foi um dos principais motivos da destruição da cidade. Durante esse tumulto, os homens da cidade mostraram sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre eles. Neste momento, a Bíblia se aprofunda na corajosa intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca genuína pelo entendimento na justiça divina. Consciente da iminente destruição de Sodoma, Abraão ousou questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Este diálogo audacioso ressoa com a exortação em Tiago, capítulo 5, versículo 16, enfatizando que a oração de uma pessoa justa pode ter efeitos poderosos. A negociação entre Abraão e Deus, na qual Abraão questiona a possibilidade de poupar a cidade por causa dos justos, é expressa no Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e gracioso, lento para se irar, abundante em amor e fidelidade. Esta declaração destaca a disposição de Deus em ouvir os apelos de seus servos e sua prontidão para agir com compaixão em resposta a intercessões fervorosas. A história revela não apenas a compaixão divina, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento significativo. Antes da destruição, Sodoma e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Este resgate ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança estabelecida com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, eles foram afligidos com cegueira. Os anjos então ordenaram que Sodoma e sua família saíssem da cidade condenada. Sodoma hesitou em sair e os anjos o conduziram à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi avisada para não olhar para trás. Porém, a esposa de Ló desobedeceu a esta ordem e foi transformada em uma estátua de sal. Esta transformação dramática serve como uma representação das consequências quando desconsideramos a orientação divina. A esposa de Ló, transformada em uma estátua de sal, ilustra de forma impressionante as consequências morais das escolhas. Embora tenha sido poupado da destruição iminente, não está isento das consequências morais de suas decisões. Sua escolha de morar perto de Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, revelando sua luta para manter a integridade moral em meio à corrupção circundante. Esta luta ressoa com os desafios contemporâneos enfrentados pelos cristãos em sociedades permeadas por valores opostos para os ensinamentos bíblicos. Depois de deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas procuraram refúgio em uma pequena cidade, temendo por suas vidas. Eles se refugiaram em uma caverna em uma região montanhosa, demonstrando hesitação em confiar plenamente no plano de Deus. Esta atitude contrasta com a confiança inabalável demonstrada por Abraão durante sua jornada, mesmo diante de incertezas e desafios. A escolha de Ló de se refugiar em uma caverna representa, de certa forma, a tendência humana de procurar o isolamento diante da adversidade. A caverna simboliza não só um abrigo físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual. Isso levanta a questão de como as experiências traumáticas podem afetar a capacidade de alguém se envolver plenamente na vida e nas relações. Neste lugar ocorreu um acontecimento terrível que fez com que as filhas de Ló temessem por sua segurança. Preocupadas em preservar a linhagem da família, sentindo-se isoladas e sem perspectivas de encontrar maridos, traçaram um plano.
Em determinado momento, as filhas intoxicaram o pai, e movidas pela falta de compreensão das normas morais e éticas, cada uma se deitou em noites sucessivas, buscando gerar descendentes desta união incestuosa. Desta união nasceram Moabe e Ben-Ami, dando origem às nações dos Moabitas e Amonitas, respectivamente. Estes povos causaram vários problemas para os israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa sobre Ló na Bíblia continua destacando seu relacionamento complexo e controverso com suas filhas, após os acontecimentos em Sodoma. Porém, após este ponto, a história de Ló permanece sem maiores detalhes. Não se sabe se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias na caverna nas montanhas onde aconteceram os acontecimentos com suas filhas. É importante notar que o apóstolo Pedro menciona muito em sua segunda epístola, especificamente nos versículos 7 e 8 do capítulo 2. Esta passagem é outra referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, Jesus também menciona muito no Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, relembrando a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló. Este relato serve como um lembrete para o fim dos tempos, enfatizando a importância da prontidão e obediência a Deus. O relato bíblico mostra que Ló teve a oportunidade de aprender com Abraão, reconhecido como o pai da fé. Porém, ao contrário de seu tio, Ló não seguiu o caminho da fé, optando por ser guiado por suas próprias percepções e desejos. Essa abordagem pessoal resultou em aflições significativas e deixou marcas profundas na história de sua família, servindo como um exemplo das consequências de escolhas baseadas mais em pontos de vista pessoais do que na fé e na orientação divina. Há lições valiosas para a vida cristã contemporânea que emergem deste relato. A narrativa de Sodoma e Gomorra sublinha a importância de tomar decisões éticas, mesmo diante de pressões culturais adversas. Paulo, em sua carta para os Romanos, exorta os crentes a não se conformarem para os padrões mundiais, mas a serem renovados pela transformação da mente, conforme mencionado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nesta passagem, destaca-se a necessidade dos cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente de influências externas. Que a história seja uma fonte de inspiração para você. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e envie este vídeo para seus amigos e familiares. Que Deus os abençoe.